Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, os fluidos. No item 2, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Hoje a gente vai ver sobre catalepsia, ressurreições. No item 29, a matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é também, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ser os fios condutores. É influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, dele não puderam explicar todos os efeitos. Essa interrupção pode ter lugar pela separação de um membro ou a secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, no momento de emancipação de grande superexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e em sua febril atividade. Ele atrai, por assim dizer, a ele o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, ali produz uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia ainda admitir que em certas circunstâncias produz-se no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Assim é que, frequentemente, no ardor do combate, um militar não percebe que foi ferido, que uma pessoa cuja atenção está concentrada sobre um trabalho não ouve o ruído que se faz ao redor dela. É um efeito análogo, porém mais pronunciado, que ocorre em certos sonâmbulos na letargia e na catalepsia. É assim, enfim, que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. Revista Espírita, janeiro 1868, estudo sobre os Aissaoas. A paralisia não tem todas a mesma causa. Aqui o efeito é todo orgânico, são os próprios nervos, os fios condutores, que não estão mais aptos para a circulação fluídica. São as cordas dos instrumentos que estão alteradas. No item 30, em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e que o perispírito a ele adere somente em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte e se está na verdade absoluta, dizendo que a vida se prende apenas por um fio. Esse estado pode durar mais ou menos tempo, certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o último fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação energética da sua própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser chamado ao corpo. Assim se explicam certos prolongamentos da vida contra toda probabilidade e certas pretensas ressurreições. É a planta que desabrocha, às vezes com uma única fibrila da raiz, mas quando as últimas moléculas do corpo fluídico se destacaram do corpo carnal, ou quando este último está num estado de degradação irreparável, todo o retorno à vida se torna impossível. Nesse momento aqui, gente, para mim é um pouco complicado para entender, mas assim, o espírito é ele quem conduz o perispírito e o perispírito é o seu envoltório que também se liga ao corpo através desses nervos fluídicos, né? Então, o espírito começa a acumular uma série de dor, de sofrimento, de desequilíbrio. Isso vai passando para o perispírito, acumulando esse lixinho no perispírito, de forma que ele traduz isso nas suas correntes elétricas fluídicas para o corpo, que adoece e vai se decompondo aos poucos. Nós vamos perdendo a nossa saúde, né? Quando se fala em catalepsia, é aquele momento em que o espírito está por um fio ligado ao seu corpo através do perispírito.
Mas o espírito está mais para lá, né, do lado de desencarnado do que encarnado. Ele perde um pouco, o seu corpo perde a consciência corporal, os seus reflexos, né? Porque o espírito ele está mais ligado à parte espiritual, ele está querendo fugir, vamos dizer assim, do corpo, né? Ele quer se separar, ele está se deixando levar. A catalepsia é quando você pensa que a pessoa está morta, aparentemente você vê o corpo inerte, mas ainda existe um fio que liga o espírito ao seu envoltório, que também está ligado ao seu corpo. A qualquer momento o espírito pode retomar a vida daquele corpo. E aí é onde as pessoas falam, teve uma ressurreição. Não é uma ressurreição do corpo morto. O corpo não estava totalmente morto, ainda existia como que eu posso dizer? Um resto de vida ali, de ligação entre o espírito e o corpo, através do perispírito, essas ligações fluídicas e de fios condutores nervosos, né, de corrente elétrica, que leva aquele suspiro de vida ao corpo. Como o espírito está muito ligado ao plano espiritual, ele não é que ele abandona, mas ele deixa o corpo dele de lado ali, né? Ele não se dedica a levantar aquele corpo mais, ele quer fugir, ele quer sair do corpo. Então ele fica num estado de catalepsia, aparentemente morte. Mas aí, como não é chegado o momento dele, muitas das vezes, por mais que ele queira fugir daquela situação, ele é trazido de volta ao corpo, né? Ele é trazido através do amparo espiritual, através dos seus mentores, através da benevolência, a misericórdia de Deus, e fala, não, meu filho, não chegou o momento não, fica quietinho lá, né? E aí ele tem que retomar esse suspiro de vida, e ele traz isso novamente para o corpo dele, né? De uma forma que o corpo corresponde às correntes elétricas e fluídicas que existe entre espírito, perispírito e o seu corpo. Não sei se eu consegui explicar, né, de uma forma que todos possam compreender, porque às vezes a gente entende, né, e não consegue repassar, mas a ideia que eu faço é essa, que essa paralisia que ocorre no corpo, ela é apenas de momento, porque quando não é chegado ainda o deslance mesmo total, né, desse cordão que segura entre o espírito, perispírito e o corpo, o corpo vai ter que responder de alguma forma, ele vai ter que dar o último suspiro ali, né, ele vai ter que retomar suas atividades. Quem vai determinar isso, se ele deve ou não abandonar o corpo, é a providência de Deus, é a providência dos ministros, dos espíritos que são responsáveis pela sua encarnação. Por isso que a gente fala que nada acontece por acaso, né? Quando uma pessoa desencarna, não é só pela vontade dela, existe também uma permissão do plano espiritual. Então essa paralisia, às vezes, não é a mesma causa, né? Ela pode ocorrer de diversas formas, e o que ele coloca aqui, que são estados patológicos, mas que podem ser revertidos, que é onde as pessoas encontram isso como um milagre, ressurreição, e não é. É algo natural que ocorre entre essas forças fluídicas e essas correntes elétricas nervosas que nós temos. De novo, eu repito, né? Entre a força do espírito, da sua vontade, do seu... da forma que ele canaliza o seu pensamento, o seu desejo, né? E aí vai essas informações ao perispírito, porque ele fala bem no comecinho do texto aqui, tanto o perispírito como a matéria, o corpo, eles são inertes, eles não têm vontade própria, eles não agem por conta própria, não é o perispírito que age, não é o corpo que age. Aqui, se a minha mão tá se mexendo, é porque a ordem vem do meu espírito. Segundo algumas leituras que eu fiz, até mesmo aqui, ele diz pra gente o seguinte, que o nosso espírito, ele corresponde a todo o corpo, né? Uma energia que envolve todo o nosso corpo físico, que está dentro desse envoltório chamado perispírito, que corresponde todo o corpo. Porém, existe a força
dessa energia, ela está centrada em duas partes do nosso corpo, o pensamento e o sentimento. Então, é daqui que parte, né, do meu espírito, do meu pensamento, do meu sentimento, a vontade do funcionar do meu perispírito e o funcionar do meu corpo. Tanto o corpo como o perispírito, eles não funcionam sozinhos. Se não tiver um espírito, ele não corresponde a ação nenhuma. Ele não tem ação própria. As ações do nosso corpo, eles vêm dentro desse desejo, dessa vontade do meu pensamento, do meu sentimento, que é o meu espírito, e que manda essa corrente fluídica, manda através dessa corrente elétrica de fluidos, de nervos, ao meu perispírito, que também vai mandar para o meu corpo. O perispírito é o intermediário, mas ele sozinho também não faz nada. Eu acho que é isso que o texto está querendo dizer para a gente, né? Que a catalepsia nada mais é do que o desejo do espírito de fugir, de sair daquele corpo, né? Mas muitas vezes não chegou o momento, a misericórdia de Deus, a vontade dos ministros que compõem a sua reencarnação ali, que planejaram a sua reencarnação, eles é que vão bater o martelo, se é chegada a hora mesmo ou não. Então, todas as vezes que a gente vê a morte física de uma pessoa, a gente jamais, mesmo que a pessoa se matou, se jogou de uma ponte, né? Por isso que a gente fala, o cara, ele quis morrer, ele quis dar cabo da vida dele. Mas se não é chegada a hora, se não é chegado o momento, se Deus não quiser a morte dele, física naquele momento, ele vai se jogar da ponte e vai ter um barco lá embaixo para esperar por ele. Ele vai quebrar uma perna, um braço, mas ele não vai morrer. Tem pessoas que tentam fazer isso, né, o ato insano aí do suicídio, e acabam ficando paraplégicos. Nem vivem, sobrevivem, né? E por quê? É uma continuidade da sua vida que tem que ser dada. E já que ele não quer, com saúde, com os seus braços, suas pernas funcionando, Deus vai lá e fala, tá bom, então você vai ficar sentado numa cadeira de roda, né, sobrevivendo, mas você vai ficar aí. Então não acontece nada nessa vida se não for através da vontade de Deus. Mesmo que a gente queira ter essas fugas aí, não é possível se não for através da vontade de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Porém, nós temos um Pai misericordioso, e que é Ele que determina a nossa vida, e muitas vezes porque Ele fala assim, não, é muito imaturo, não sabe resolver a sua vida por conta, então eu vou ter que intervir. É assim que funciona com Deus.